Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! O futebol brasileiro, o futebol de estaduais é fascinante, meus amigos. Rapaziada, só jogo ruim. Cara, não teve, assim, um jogo legal de se ver. É tiro, porrada e bomba. É impressionante. Rapaziada, é o seguinte. Vamos começar aqui com Palmeiras e São Paulo. Grêmio Internacional. A gente fecha com Fluminense e Vasco. E Fluminense. Quase. Rapaziada, quem teve a ideia de deixar o René bater um pênalti? O cara que teve essa ideia tem que ser demitido hoje, meus amigos, hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal. O vídeo vai ficar longo, então vamos lá, rapaziada. Palmeiras e São Paulo, 2-1. Rapaziada, vamos lá. Primeiramente, a escalação do Crespo com o Luan. Eu tinha feito um vídeo do São Paulo e falei, cara, a chave pra ganhar do São Paulo é forçar o meio-campo. Como saiu o primeiro gol do Palmeiras? Desarme no meio-campo, a jogada sucede, Maurício 1-0. Futebol é simples, né? Primeiramente, Palmeiras, mais uma. Gente, ó, vou falar para um negócio pra vocês. Eu acho 99%. Pronto, vamos fazer o seguinte. Se o Novo Horizontino for campeão paulista, eu sorteio R$50 no Pix para uma pessoa que comentar aqui. 50 no Pix. Eu sorteio. Esse é o tanto de certeza que eu acho. Escolhe aqui um dos comentários e eu sorteio um Pix de R$50. Pronto. Não tem chance, gente. Esse Palmeiras perder confronto de ida e volta contra o Novo Horizonte, esquece, velho. Só se der uma dor de barriga generalizada. Aí, ou seja, o Abel Ferreira vai ganhar. Aí, estadual, né, mano? Vai ganhar mais um título. Aí como é que vai ficar os anti-Abel? Por isso que nessa guerra, abelistas e os anti-abelistas, eu falei, rapaziada, essa é uma guerra que, brother, eu não sei se tem um vencedor favorito. Por quê, gente? O maldito do Abel Ferreira, ele tem material humano. Ele tem material humano. Ele precisa de equilíbrio. Novamente, quando ele coloca o Maurício e ele bota o Arias no banco, é equilíbrio, cara. É equilíbrio. Ele sabe montar sistema defensivo. A zaga, tem um pênalti, né? A zaga do Palmeiras, o Murilo melhorou. Ou seja, se a minha linha de 4 estabiliza, ó, presta atenção, se a minha linha de 4 estabiliza, o Palmeiras sempre vai ter uma chance. Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla. O Alan é bom jogador. Agora você tem mais uma arma ofensiva que é o Arias. Falta mais um zagueiro top? Falta. Falta mais um volante top? Falta. E eu acho que se o Palmeiras quer ganhar os grandes títulos, precisa contratar isso. Um volante top, um zagueiro top. Mas, novamente, o Abel equilibra o time. E ele, gente, com o time equilibrado, mesmo com a falta de capacidade ofensiva do Abel, ele vai ter resultado no Brasil. Por isso que essa guerra dos abelistas contra os anti-abelistas é uma guerra complicada, cara. É uma guerra que, tipo assim, os anti-abelistas, eles vão ter que comer muita merda. Eles vão ter que escutar muito. Lembra dos caras, gravava vídeo, trabalho do Abel Ferreira, acabou. A sererê, acabou o trabalho do Abel Ferreira. Não, mano, não acabou, velho. Porque, de verdade, nessa crise toda do Palmeiras, eu nunca vi ele perder o elenco. O que eu vi foi, se a zaga começar a falhar, aí tem um problema. Porque a única coisa boa que o Abel Ferreira traz, compactação, equilíbrio, sistema defensivos excelentes. Se a zaga começar a falhar, porque o ataque não vai resolver. Aí ferrou. Mas cadê? Até o Abel Ferreira aqui, o Palmeiras nasceu do sacrifício. Aí também, Abel Ferreira, me chupa também, né, mano? Pelo amor de Deus. É esses discursozinhos aí, que eu nasci do trabalhador. O saco. Aí vamos pro jogo. Aí o Palmeiras começa muito forte, colocando o quê? Pressão nesse meio campo. Aí você joga, ó. Você tirou um dos homens do meio campo. Ali da zaga. Pra colocar um jogador de ataque. Aí o Danielzinho, que foi a grande polêmica, o Crespo falou que... Cadê? O Danielzinho
Cadê? Ó, o Danielzinho não tava 100%, ó. Só assim pra explicar. Fez falta o Danielzinho. Esse meio-campo do São Paulo, ele dita muito o ritmo do jogo. Porque ele joga com a bola. E novamente o Gabriel Sá, ó. São Paulo totalmente perdido no meio-campo, ó. Não se entende na marcação. Pressão do Palmeiras, ó. Ó, errando e correndo, deixando o meio exposto, ó. Deixando o meio exposto. Por quê? Olha o que o setorista tá falando. O Palmeiras bota pressão nesse meio-campo do São Paulo. Aí faz 1-0. Aí vem as polêmicas. Foi pênalti, tá, gente? Isso aqui é pênalti, tá? Isso aqui é pênalti. Braço aberto. Cara, isso aqui é um pênalti criminoso, aliás, viu? Porque tem aqueles pênaltis que o cara... triscou assim, ó. Passou um vento no dedo. É pênalti. Não, esse aqui foi pênalti, brother. Ó. Esse aqui foi pênalti, ó. Ó. Bração aberto. E a bola, claro, ó, claramente chicoteia. Isso aqui é muito pênalti. Olha aí, chega a direção da bola, muda, cara. Você vê, ó, o Lucas, ele chuta, ó. Ele chuta. Ou seja, a bola deveria ir, né, ó. A bola deveria ir. Você vê que depois que ele chuta, ó, a direção da bola muda, ó. Ó. Aí a bola... Parece que deu... Não. Muito... Nossa. Aqui, mas, por exemplo, aqui seria 1-1. Porque depois saiu 2-0 e claramente ela compensou aqui. Aqui não foi nada. Marcos Antônio de novo. Lado direito. Ó. É também Marlon Freitas, hein? Tira essa porra direito, né? Olha aí, a patetada aí, ó. Você vê, tudo nasce de uma patetada ali, ó. Patetada. Aí, ó. Aí outra patetada. Foi nada aqui, gente. Desculpa, ó. Cara, ó, o Marlon Freitas tá olhando pra bola. Se o Marlon Freitas olha pro cara, eu até... Foi burro. Mas não, ele tá olhando pra bola, o Marlon Freitas, ó. Olhando pra bola. Ó. Isso aqui é contato de jogo, gente. Aí o jogador... Claramente o cara se joga, o cara sente o contato e se joga. Nossa, velho. Nossa, que... Nossa, compensou total, meus amigos. Compensou total a arbitragem brasileira. Nossa, ó. Ó, tem um contato, ó. Aí depois ele cai, ó. Meu Deus do céu, que paga no futebol bostileiro, mano. Aí tem uns caras que falam, nós estamos atrasados. Não tá atrasado não, filho da mãe. Filho da do job. Não tá atrasado não, filho do corno. Entendeu? Não tá não, Maria. Aí, ó, Daiane Muniz atrapalhou muito. E se o árbitro fosse homem, hein? Vocês iam detonar, né? Todo cuidado pra não falar da mulher, né? Eu acho muito legal os lacrador com medo de não perturbar a lacrolândia, né? É muito legal esse. Atrapalhou muito o andamento do jogo. Se fosse o juiz homem, esse cara detonava. Aí o Rui Costa do São Paulo detonou o pênalti marcado, entendeu? E é isso, rapaziada. São Paulo faz lá o gol aí de pênalti, aí vai pressão, aí é você tentar furar o Palmeiras. Aí Palmeiras se segura, finalista e, cara, Palmeiras campeão, cara. Palmeiras campeão, tem nem muito pra onde correr não, rapaziada. Parabéns ao Palmeiras aí, campeão paulista 2026. E o Abel Ferreira, ó, vai comprando tempo. Eu não entendi por que tanta polêmica de arbitragem em Grêmio Internacional. Eu não entendi. Gente, a arbitragem do Daronco aqui, ele acertou tudo. Na expulsão do Bernabéu, no lance dos gols. De verdade, cara, foi um dos poucos grenais que eu não vi polêmica pra arbitragem. Agora, Internacional do céu. Cara, o jeito que o Internacional entrou pra jogar uma final... Preocupante, hein, mano? E por que o Internacional poupou, não foi não? Deixa eu ver aqui. Contra o Remo. Alan Patrick, Paulinho, Bruno, não poupou muito, não. Mercado, não poupou, não. Porque se tivesse poupado, seria pior ainda. Mas, cara, gente do céu. Defensivamente, o Internacional foi uma água. O lance da expulsão do Bernabéu sai de um vacilo do Bruno Gomes. Cara, o Internacional entrou ontem desligado. De verdade, eu tenho uma teoria da conspiração. O Internacional achava que ia encontrar aquele mesmo Grêmio lá do jogo do Beira-Rio. Pra você ver, né, rapaziada, ó.
Ó, estadual é uma desgraça. Tá vendo aqui? Tá vendo esse jogo aqui, ó? Ó. Cadê? Internacional 4x2 contra o Grêmio. Você viu de nada. Ah, meu Deus do céu. E, cara, o Grêmio entrou. Claramente o Grêmio entrou. Vamos popular o meio-campo e vamos abrir campo pros pontas. Claramente, velho. Claramente. Claramente, o jogo do Grêmio foi: vamos bater de frente no meio-campo, vamos marcar homem a homem e vamos marcar, ó, com intensidade, com atenção. E, ó, Enamorado e Amuzu, vocês têm carta branca. Abre o campo. Claramente, a marcação do Inter, gente, não encaixou. Não encaixou, por quê? Monsalve. O Monsalve aqui, ele é muito mais volante, né? Esse maluco aqui. Esse maluco correu. Tá prestando atenção. Ele é meia. Caraca, esse maluco correu, mano. Ave Maria, que esse maluco correu foi brincadeira. Brincadeira. Esse maluco correu. Porque ele tava atrapalhando muito o meio campo. Amuzu e o Enamorado. Claramente, abre os pontas. Você vê que os pontas, ó o mapa de calor. Bem aberto, ó, bem aberto. Praticamente o Amuzu, ó, bem aberto também, porque o Amuzu corria muito pra dentro, né? Porque ele é rápido. Apesar do gol, a finalização dele é horrível. Teve um lance lá que, Ave Maria, ele finalizou muito feio. Mas você vê, abre o campo com os pontas, vamos marcar homem a homem. Intensidade, rapaziada, intensidade. Eu acho que esse jeito de jogar não ajuda muito o Carlos Vinícius, tá? Apesar que o gol ali, a finalização dele, já tem uns jogos que ele não faz gol. Já faz, ó, 5, 6 jogos. 5 jogos, fez um gol contra o... Depois daquele 3 gols lá contra o Botafogo, ele fez um gol contra o Novo Hamburgo. Já tem alguns jogos que ele não faz gol. Esse jeito de jogar do Grêmio não ajuda muito o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, gente, ele precisa do 10. Chegando perto dele. Entendeu? E ele precisa que o time que... Ó, o time... Carlos Vinícius. Cruzamento. Bola na área. Joga pra ele. Pra ele brigar na área ali. Quando você não tem o 10... E eu acho que os pontas do Grêmio não são muito... cruzadores. Eu acho que o Grêmio tem que achar... O TT já é mais esse perfil, né? O Grêmio tem que achar um equilíbrio aí. Mas eu sei que o campeonato estadual vai cegar muita coisa. O campeonato da aldeia vai dar o sentimento de que tudo está certo. Cuidado, hein? Aprendam com o Internacional ano passado. Não ajuda muito o Carlos Vinícius, ele ficou muito isolado, o time não joga muito pra ele, mas o plano de jogo pra esse jogo funcionou. Aí vem aí o Grêmio começou virado no Tadala e o Internacional não se encaixou nessa marcação homem a homem e muito desligado. Aí, rapaziada, é a receita tá da merda. Aí tem a expulsão do Bernabé, o Internacional errando muito desligado. Aí tem a expulsão do Bernabé, Enamorado 1x0. Contra-ataque ali, Amuzu 2x0. No segundo tempo, o Grêmio, vamos administrar o jogo e vamos jogar no erro. Como é o terceiro gol? Marcação homem a homem, pressiona. Pressão no Alan Patrick. O Alan Patrick, o que o Alan Patrick tava pensando? O que o Alan Patrick estava pensando? A. Morte da Bezerra. B. Salário do próximo mês. C. Na morte da Bezerra. D. Na demissão do Baldaço. Não sei o que ele tava pensando ali. Aí desarmado, dá o passe. O Carlos Vinícius finaliza. Aí o Vitinho, o Vitor Gabriel, bota pra dentro, né? Ele meio atrapalhado ali, ele acabou, tanto no desespero ali, que ele botou pra dentro e fez 3x0. BC acabou? Cara, é difícil, cara. Esse campeonato estadual aí, cara, vai lá, arruma um pênalti pro Internacional. Eu acho muito difícil, cara. Eu acho que o Grêmio encaminhou aí 85% do título. Encaminhou. Entendeu? É isso, rapaziada. Encaminhou 80% do título. Crise na aldeia. Crise lá no Internacional. Belezinha? Fluminense e Vasco, meus amigos. Ei, Fluminense. Rapaziada, já começa o jogo com 1 minuto, tem um pênalti, né? Aí o
O René batendo o pênalti, mano, foi muito bom, velho. Eu fiquei pensando, quem teve a brilhante ideia de botar o René pra bater pênalti, velho? Ah, meu Deus do céu, mano. Ai, Jesus amado, velho. Mano, tem uns caras que... Mano, até agora eu tô rindo da cobrança de pênalti do René. Enfim, rapaziada, o Fluminense começa, eu acho que o pênalti perdido dá uma animação pro Vasco. Mano, o problema do Vasco. Cara, o Vasco, ele é um time, tipo assim, ó. O Vasco, ele não consegue achar, como eu posso falar, um meio termo na mediocridade. Ou o Vasco, ele é 880 em tudo. Porque o Vasco jogava mal? Não. Mas a finalização do Vasco é muito ruim. Gente, o Vasco vai, ó. Joga bem. Chega no último terço, horrível. Parece time de Série C. O David perde um gol que não dá. O Vasco controla bem. Eu achei que o Fluminense não tava bem no jogo. Não foi um bom jogo do Fluminense. Entendeu? O Vasco, bem no jogo. Pá. Final da jogada, um lixo total. E o jogo duro, jogo ali de estadual, jogo duro, mas o Vasco era melhor. O Fluminense não tava achando o flow, o fluxo do jogo. 1-0 Vasco, gol do Robert Renan. Vasco 1-0. Aí volta pro segundo tempo, aí tem o pênalti pro Vasco. Gente, se o Vasco faz 2-0, o Vasco iria pra final. O Vasco iria pra final. O Brenner vai lá, perde o pênalti, Fábio, mais uma vez. Rapaziada, o pessoal fala de Hugo Souza convocado. Até o próprio Léo Jardim, mas eu acho que o Fábio merecia essa terceira vaga. Como um prêmio pra carreira dele. Eu acho que deveria convocar Alisson, Ederson e Fábio. Acho que a experiência do Fábio... Se eu fosse... Eu, como torcedor da seleção brasileira, me sentiria seguro com o Fábio de terceiro goleiro na convocação. Eu acho que o Fábio poderia ser o Rogério Ceni de 2026. Entendeu? O Rogério Ceni. Mas é isso, rapaziada. Aí vamos lá. Perde o pênalti, aí dá animação, aí tem um pênalti pro Fluminense. O Vasco sentiu a perda do pênalti. Aí o Ganso foi lá, bateu muito bom, empata o jogo. Fluminense na final. E julgando o futebolzinho patético que o Flamengo tá jogando, o Fluminense chega até com uma pequena dose de favoritismo. Entendeu? Gente, o Vasco é um time que... Sei lá, mano, é um time esquisito o Vasco, sabe? É um time que ao mesmo tempo parece estar perto e ao mesmo tempo parece estar muito longe. É um time esquisito o Vasco, né, mano? Parece tão perto, mas ao mesmo tempo muito longe. Eu achei que o Thiago Mendes jogou muito bem. Eu acho que o Cauã Barros é muita pancada e pouca técnica. O Rojas aqui, o jogador interessante, você vê que ele tenta, ó, ele tenta sair, ele vem pra esquerda, ele vem pra direita, ele tenta criar jogo. Ele é 10, esse cara. Eu achei ele interessante, cara. É um ponto esquerdo esse cara. Caramba, ele tenta jogo. O Andrés Gomes bem, muito rápido. O David horroroso, perdeu um gol. O Rinestrosa, não sei se ele não tá bem fisicamente. Eu acho que o Nuno Moreira ser banco pro David não dá. O Watson, eterna promessa. Caraca, o Paulo Henrique nem entrou. É o lateral da seleção brasileira aí, os caras queriam. Matheus França, caraca, o Matheus França se acabou, né, velho? Se acabou mesmo. Tietê, Carlos Cuesta, a zaga foi Saldívia e Robert Renan. Eu acho que o Vasco é um time que falta... Gente, o time do Vasco é um time pra brigar pra não cair? Não acho. O Vasco é um time pra ser 10º, 11º, 12º do Brasileirão. Mas eu acho que o Vasco
O Vasco é um time que ao mesmo tempo tá muito perto e ao mesmo tempo tá muito longe. E o Fluminense jogou mal. Mal, foi um jogo ruim do Fluminense. E esse Freitas aí, ele é muito bom no jogo aéreo. Você vê que no jogo aéreo ele é um cara até muito dominante. Ele tem um bom time, o Freitas. Mas pelo chão ele é uma preocupação, velho. Esse Freitas aqui, ele não é um zagueiro de alto nível. Por isso que o Fluminense estava desesperado. Contratou um zagueiro agora, né, o Fluminense? Eu tava vendo aí, contratou um zagueiro aí do Nacional, o Fluminense. E tem o Igor Rabelo, pior que no banco, é Igor Rabelo no banco, né, velho? E Ignácio. Por isso que eles estavam doidos aí atrás do Nino, né? O Fluminense. Mas eu ainda acho que o Fluminense também falta o 9, cara. Falta o 9. Ontem, por exemplo, ó, os pontas não tava bem. O Acosta não fez um bom jogo. Falta o 9 ali, segurar a bola e tal. Um cara pra atacar espaço. Eu não acho que o John Kennedy tem esse nível todo. Mas o Fluminense tá na final. E novamente, jogando o futebol patético que o Flamengo vem jogando, o Fluminense chega até com as doses de favoritismo. Tamo junto.